Depois de quase 5 meses da tragédia que resultou na morte de 20 pessoas na Serra da Barriga, aqui na cidade de União dos Palmares, aqui em Alagoas, os sobreviventes do acidente seguem sem indenização e assistência. E a defesa deles cobra também que a prefeitura faça a retirada do ônibus do local para que haja a perícia devida. Vamos entender tudo isso na reportagem de Carol Guibo, aqui no Fenômeno. Carol. Depois de quase 5 meses da tragédia e um inquérito concluído sem que ninguém fosse responsabilizado, famílias inteiras ainda choram a morte de seus entes. No dia 24 de novembro do ano passado, um ônibus com 48 passageiros despencou de uma ribanceira com mais de 400 metros de altura. Mas a dor tem se transformado em luta. A busca por respostas e responsabilização pelas 20 mortes e dezenas de feridos no acidente da Serra da Barriga, em União dos Palmares, tem movido famílias que lutam para conseguir algum tipo de assistência. Em momento nenhum a prefeitura nos convocou ou chamou a família para dar aí as indenizações devidas. E obviamente digo uma coisa, Carol, mesmo que se pague o valor que seja, não vai ser capaz de reparar o trauma que essas pessoas sofreram. Então nós iremos fazer isso, fazer cumprir a justiça, fazer cumprir a lei, para que essas pessoas sejam minimamente indenizadas pelos danos que elas sofreram. Apesar de apresentar um relatório sobre a dinâmica do acidente, a polícia não conseguiu identificar quem são os responsáveis pela tragédia. No relatório, a polícia cita que o ônibus, que carregava 48 pessoas, apresentou falha mecânica durante o trajeto na Serra da Barriga. O veículo ainda permanece em uma ribanceira, em um local de difícil acesso. Para o advogado que defende as vítimas, o inquérito inconclusivo atrasa ainda mais o processo de indenização das vítimas. Com a perícia inconclusiva, a gente soa, não é, a questão de que não poderia se atribuir a ninguém responsabilidade. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é a responsabilidade civil objetiva, ou seja, o dever de indenizar, e a responsabilidade subjetiva penal. Não é? Nós encerramos esse inquérito policial, digo isso porque acompanhei de perto, né? Então o delegado encerrou as suas atividades, a polícia científica também, e não tem como se atribuir responsabilidade penal porque a pessoa que conduziu o veículo faleceu no acidente, que era o motorista. No Brasil, você só pode atribuir responsabilidade penal à pessoa jurídica se ela praticar um crime ambiental, que não foi o caso. O caso revelou o quê? Revelou lesão corporal gravíssima nas vítimas sobreviventes e o óbito nas vítimas, né, que faleceram. Então, ou seja, você teria ali em tese um homicídio culposo. Né? Obviamente que a gente entende que houve um dolo específico, porque o ônibus e as condições que existiam no local, as pessoas que perpetraram isso assumiram o risco da produção desse resultado. Então, assim, a perícia foi inconclusiva, gera uma insatisfação das vítimas, também do delegado de polícia, acredito eu, que não pôde concluir o trabalho 100%, e também da própria perícia. Agora, não significa dizer que este inquérito policial remetido para a justiça, que nós teremos acesso, defendendo a família das vítimas, que nós não iremos requerer diligências, inclusive ser determinado à prefeitura que ela retire o ônibus do local para que a perícia seja feita, senão nós não teremos justiça. E o que a gente quer não é atribuir a todo custo aqui, Carol, responsabilidade a ninguém, mas a gente quer fazer justiça e que essa justiça seja célere. Perfeito, o advogado foi perfeito na sua colocação. Deixa eu só fazer uma conjectura, sei que o nosso tempo está apertado aqui. A gente falou que durante muito tempo as autoridades não tinham condições de retirar o ônibus, porque não tinha equipamento, não tem nada. Deixa eu sugerir aqui, talvez seja até uma sugestão imbecil, idiota, mas eu quero passar. Será que um helicóptero do Exército não consegue jogar, então, uma rede ali que consiga envolver aquele ônibus e içar esse ônibus através da força do helicóptero, levar para a pista da Serra da Barriga e dali, então, ele ser levado através de um guincho com todo o cuidado, né? Porque a gente não pode puxar ele de qualquer forma, porque senão vai chegar lá em cima só os destroços e tira. Então, preciso saber o seguinte, que o helicóptero venha com cabos de aço, com as redes que tem, né? Não fazem tantas coisas, então o Exército deve ter isso. Tentem ver, me parece que às vezes não procuram. Vamos procurar saber para esse ônibus poder ser retirado e ser feita uma avaliação para que outros casos não aconteçam. Quantas vítimas morreram, quantas outras ainda vivem com esse trama e esse terror. Fica aqui então essa sugestão. Vai que eu acerte, né? Quem sabe, não sei.